Olá pessoal, eu sou Michael Faraday. Vocês já devem ter ouvido falar das minhas leis e dos meus experimentos físicos e químicos, não é mesmo? Hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória e como eu me tornei um cientista conhecido mundialmente. Eu nasci na Inglaterra, em 1791. Eu não sei se vocês lembram, mas nesse período a Inglaterra estava em plena Revolução Industrial. Seu professor de história já deve ter falado dela e vocês sabem o quanto esse período foi importante. Caso não se lembrem, eu sugiro que releiam seus livros porque entender a história é muito importante para entendermos a razão das sociedades serem como são. Eu nasci em uma família bem humilde. Meu pai era ferreiro e minha mãe dona de casa. Tanto meu pai quanto minha mãe receberam pouca educação formal, assim como eu. Minha mãe cuidava de casa, de mim, do meu pai e dos meus dois irmãos. Não devia ser fácil para ela cuidar de tanta gente. A realidade da minha família não era diferente da realidade da maioria dos trabalhadores ingleses daquele período. Vivíamos com pouco e a sobrevivência era difícil, então, aos 13 anos, eu consegui um emprego como entregador de jornais e encadernador de livros. Eu precisei trabalhar para ajudar no sustento da minha família, e não havia lei para proibir o trabalho infantil. Por isso, crianças trabalhavam em fábricas e corriam riscos de sofrerem graves acidentes. Entre entregar jornais e encadernar livros, eu descobri algo que despertou minha curiosidade, me fascinou e mudaria minha vida para sempre. Eu descobri a ciência. A leitura das pesquisas e dos experimentos científicos que eu lia enquanto encadernava me abriu o caminho que me levou a ser considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. Eu sempre gostei de aprender. Gostava de observar o mundo, de descobrir coisas novas. Minha curiosidade sempre me inquietou e me levou a grandes descobertas. Mas não pense que era fácil para uma pessoa de origem simples estar em espaços dedicados à ciência, cultura ou às artes. Ciência era trabalho para lords, e trabalhadores não estavam nesse clube de privilegiados. Minha mãe, então, ela não tinha a menor possibilidade de entrar nesse universo. Se para um trabalhador era difícil, para uma mulher era impossível. A ciência era a atividade para poucos. Para me tornar cientista, eu tive que trabalhar muito. Dos 13 anos aos 21 anos, eu trabalhei como encadernador de livros, mas dedicava boa parte do meu tempo livre à leitura, especialmente das que tratavam de eletricidade. Eram os experimentos que mais me fascinavam, por isso eu fui para uma palestra de um cientista famoso que pesquisava coisas incríveis. As palestras dadas pelos cientistas eram eventos muito disputados, mas eu consegui participar de evento com a ajuda de alguns amigos. Fiquei muito impressionado com o que vi e fiz cuidadosas anotações sobre tudo que foi apresentado pelo Sr. Humphrey Davy. Dias depois, eu enviei uma carta com as minhas considerações sobre a palestra e algumas observações sobre seus experimentos. Eu também lhe pedi um emprego. Eu queria me tornar assistente de pesquisa do Sr. Davy, e foi assim que eu me tornei seu assistente de laboratório. Eu vi de perto a prática científica que eu apenas imaginava enquanto lia os livros e artigos. Ali eu tive certeza de que a ciência poderia trazer respostas para muitas das nossas perguntas sobre o universo, as forças que o regem, os elementos que compõem e sobre a natureza das coisas. Eu viajei o mundo como assistente do Sr. Dave. Conheci cientistas e pesquisadores das mais diversas áreas. Essas vivências foram fundamentais para que eu aprendesse a conduzir meus próprios experimentos científicos. Com a base teórica dos fundamentos por trás dos experimentos que eu acompanhei, eu me capacitei para fazer os experimentos que me tornaram um cientista. Afinal, a prática e a teoria científica caminham juntas, crescendo e se complementando. Por isso, devemos entender por que utilizamos certos métodos de investigação, ou por que utilizamos certas atividades de determinada forma. Por que utilizamos o material A e não o material B em determinadas situações? A resposta para essas perguntas certamente vai nos levar ao trabalho de pesquisas de pessoas que dedicaram tempo e desenvolveram métodos para respondê-las. E esse jogo de perguntas e respostas, elaboradas e respondidas pela ciência, é que nos levou ao atual estado de desenvolvimento das coisas. Questionamentos assim podem nos fazer entender nossa prática profissional e melhorá-la, além de nos permitir criar coisas novas e contribuir com o desenvolvimento da tecnologia e do mundo à nossa volta. Essa postura questionadora esteve comigo na leitura dos artigos do físico Hans Christian Oster sobre a propriedade da corrente elétrica de modificar a direção de uma agulha. A leitura desse artigo me fez realizar diversos experimentos em laboratório e sei que sem me apropriar da teoria publicada pelo físico Hans Christian, eu não teria chegado aos resultados que cheguei.
E como compreender aquela teoria me levou longe. Sem o conhecimento teórico e a contribuição dos outros cientistas que pesquisavam o mesmo tema que eu, talvez eu não tivesse realizado os experimentos que me levaram ao desenvolvimento do primeiro motor elétrico da história. Sem isso, talvez vocês não estivessem estudando máquinas elétricas agora. Os transformadores de energia, por exemplo, são máquinas elétricas desenvolvidas por trabalhadores que se dedicaram aos estudos dos fenômenos eletromagnéticos. Teorias e princípios foram vistos e revistos, muitos experimentos foram festejados e depois questionados, até que os transformadores elétricos fossem o que são hoje e tivessem tanta importância na atual distribuição de energia elétrica. E você já havia pensado em quanto a pesquisa científica foi fundamental para o desenvolvimento dessa máquina? Ou quanto o trabalho dos cientistas foi fundamental para a configuração da eletrotécnica? Assim como o médico, o padeiro, a empregada doméstica ou o cantor de música sertaneja, o cientista é um trabalhador e sua função é descobrir coisas que facilitem nossas vidas de alguma forma, ou que respondam perguntas importantes. Eu sei que às vezes imaginamos o cientista como alguém distante de nós, como se fossem super-heróis ou seres superdotados. Mas eu, como cientista, garanto que isso não é verdade. Nós somos pessoas comuns e estamos por toda parte. Seu professor de português, por exemplo, pode estar agora desenvolvendo uma pesquisa científica. Seu colega de classe pode estar envolvido em um grupo de pesquisa de química orgânica. Ou seja, eles também estão fazendo ciência. Eles são tão cientistas quanto eu, e você também pode ser um. Se a sociedade hoje for diferente do que era da Inglaterra dos séculos XVIII ou XIX, onde só lords eram cientistas, não deve haver nada que te impeça, e seria muito legal ter você no nosso time. O estudante de educação profissional tem a oportunidade de conhecer a ciência, a tecnologia e o mundo do trabalho de uma maneira muito interessante. Você pode aprender a operar a tecnologia, entender a aplicação no contexto da sua prática profissional e ainda refletir sobre o contexto social por trás do desenvolvimento da tecnologia, o que pode te tornar um profissional completo, com uma visão de mundo ampla e transformadora. E a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas vidas, sempre com a teoria científica embasando seu desenvolvimento. As máquinas elétricas são a prova disso. As minhas leis foram fundamentais para o desenvolvimento dos primeiros transformadores e geradores elétricos da história. Ou seja, o conhecimento teórico foi fundamental para a materialização dos equipamentos que o profissional de eletrotécnica utiliza hoje. Da teoria do eletromagnetismo, por exemplo, surgiram os primeiros medidores de eletricidade e que foram fundamentais para as distribuidoras de energia elétrica do mundo todo. Você percebe como a pesquisa científica tem tudo a ver com o seu trabalho? Então é isso. Eu queria que vocês soubessem que toda tecnologia proporcionada pelo eletromagnetismo, pela conversão eletromecânica de energia e pelos princípios que deram origem aos motores e transformadores elétricos está baseada em conceitos que eu descobri estudando, pesquisando, experimentando, questionando a natureza. Eu quero que vocês saibam que eu fui trabalhador, que a estrutura social da minha época quase me impediu de me tornar um dos cientistas mais importantes da história, e que essas estruturas precisam ser questionadas para que a ciência, a tecnologia e o trabalho intelectual sejam acessíveis a todos. Os estudantes da educação profissional devem aprender a operar as máquinas, mas também precisam entender como a ciência e a tecnologia se desenvolvem e impactam suas práticas, para que mais que agentes passivos nos processos de desenvolvimento, sejam agentes ativos no desenvolvimento e nas ações que influenciam seu trabalho e seu futuro. A ciência está cheia de perguntas sem respostas e o mundo do trabalho cheio de necessidades não atendidas. Vamos à luta e obrigado por me assistirem.